Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Marcele Salles e hoje vamos conversar sobre tipos de linguagem, texto verbal, texto não verbal e texto misto. Turmas 4º e 5º ano, aula 8. Vamos lá, gente, vamos compartilhar esses textos que a gente se depara com eles todos os dias na nossa vida. Antes disso, quero mostrar para vocês mais uma vez a nossa página, o nosso canal lá no YouTube. Não esqueça, tá, gente? Ó, procura lá no YouTube, Escola na TV Abreu Lima. Você se inscreve, ó, logo aqui onde tem inscrito, que eu já sou inscrita, claro, né? E aí você se inscreve. Lá vão ter todos os nossos vídeos, não só os vídeos do 4º e 5º ano, mas os vídeos desde a educação infantil até o EJA. Lá vocês podem assistir todas as videoaulas, independente do ano que você esteja. Mas aí você pode compartilhar o conhecimento em outros anos também. E aí, ó, no final de cada vídeo, você não esquece de ativar lá o sininho e dar o seu like em cada vídeo, ok? Não esquece não, tá? E além do nosso canal no YouTube, temos também as aulas no canal 22.1. Você que estuda à tarde, você assiste às aulas de 7 às 8 horas da manhã no canal 22.1. E você que estuda de manhã vai assistir às aulas de 13 às 14 horas no canal 22.3. Ok, gente? Não esquece não, tá? Essas aulas estão sendo muito importantes, porque aí você vai dar aquela velha revisada nos conteúdos que você já vem dentro da sala de aula. Perfeito, né? Vamos agora ver nosso assunto de hoje, que é texto verbal, não verbal e misto. Trouxe para vocês essas duas imagens. Aqui nós temos dois tipos de texto. Como é, professora? Nessa primeira placa aqui eu não tenho palavra nenhuma. Existe texto? Bom, vamos ver. E nessa próxima aqui nós temos proibido som alto. Aqui nós temos dois exemplos de textos, verbal e não verbal. Se você se deparar com essa primeira placa, você vai ver, você vai entender que é proibido estacionar. Não tenho palavra nenhuma, mas aí nós temos esse tipo de texto que a gente vai entender o que ela quer nos passar. E nessa outra aqui, além da imagem, nós temos também proibido som alto. E a partir de agora, a gente vai se debruçar sobre esse assunto maravilhoso que é texto verbal, não verbal e misto. Vamos lá. Antes de tudo, a gente vai entender o que é um texto. Bom, é o primeiro passo. O conceito de texto, ele pode variar, depender da perspectiva teórica adotada para estudá-lo. De acordo com o percurso de investigações sobre o texto, nas mais diversas correntes teóricas que se debruçam sobre esse objeto, o conceito foi se modificando e se ampliando. Como consequência dessas reflexões, pode-se concluir que o texto é uma atividade comunicativa. Se vocês olharem lá no nosso canal do YouTube, uma das nossas primeiras aulas foi Função Social e Comunicativa dos Textos. Lá nós fizemos uma introdução e nos debruçamos mais sobre esse assunto. E lá também vimos a questão do texto. Então, nós entendemos que os textos, eles têm uma função social e comunicativa. Ok? Isso significa dizer que toda construção, verbal ou não verbal, que se constitui como um ato comunicativo é um texto. Perfeito, professora. Já entendi o que é um texto. Então, a partir de agora, a gente vai poder identificar essas características do texto. Perfeito. Vamos dar prosseguimento aqui. Agora, nós vamos ver as características desse texto. Por se manifestarem de inúmeras formas, com estruturas e linguagens diferentes, intenções, contextos, público-alvo e autoria variáveis, dentro dessas características nós temos a linguagem, o contexto, o público-alvo
e a função sociocomunicativa. Bom, dentro do texto, nós encontramos essas características. Lembram também, é importante sempre vocês conseguirem fazer essa ponte entre um vídeo de uma aula e de outra aula, porque aí você depois encaixa como um quebra-cabeças. Nós vimos numa das primeiras aulas que nós tivemos sobre função social e comunicativa dos textos, nós vimos essa classificação dos tipos textuais, dos gêneros textuais. E agora nós estamos mais uma vez falando sobre texto. A língua portuguesa, gente, ela é belíssima. Todos os assuntos, elas se encaixam. E elas têm essa dependência de um e de outro para a gente construir o conhecimento em português. Então, dentro das características do texto, nós temos esses elementos aqui. Utilizamos diferentes linguagens para estabelecer comunicação com o outro. Tá? Então, dentro dessa comunicação, nós vamos ter esses elementos que constituem essa comunicação. Como é que a gente se comunica, né? E também as linguagens, que é a forma que eu utilizo para estabelecer essa comunicação. Estão percebendo, gente, a ligação linguagem, comunicação? Então, vamos continuar. Nesse momento, nós vamos ver as funções dessa linguagem. Que ela, entender as funções da linguagem, melhora a comunicação e aprimora seu conhecimento sobre a intenção do outro. E todo ato de comunicação possui um objetivo. E aí nós temos como exemplo uma propaganda impressa ou um modo de falar com as pessoas. Tudo é a comunicação entre a gente. E aí nós estabelecemos a comunicação o tempo todo, gente. O tempo todo a gente estabelece essa comunicação. Lembra do exemplo do bebezinho que eu falei em outra aula? Pois bem, quando o bebezinho ele nasce, ele não está falando. Mas a gente entende que o choro dele, muitas vezes, sempre na verdade, é para se comunicar com a mãe. Se ele está chorando, é porque ele está tendo a necessidade de alguma coisa. Então, essa comunicação já começa desde o nascimento. Essa comunicação que o bebezinho tem com a mãe. Então, no decorrer da nossa vida, nós vamos aprimorando essa comunicação. E aí, dentro desses... quando a gente estabelece a comunicação o tempo todo com o mundo, nós temos esses elementos que constituem essa comunicação. E aí nós temos o emissor ou remetente, nós temos o receptor ou destinatário e nós temos a mensagem propriamente dita. Ok? Então aqui nós temos esses elementos que constituem essa comunicação. A pessoa que faz a comunicação, a que recebe e a mensagem que é feita entre o receptor e entre o emissor. Perfeito, gente. Tenho certeza que vocês estão aí anotando no caderninho de vocês todos esses elementos, estão aí anotando as suas dúvidas, as possíveis dúvidas, para que vocês em sala de aula possam tirar com o seu professor ou sua professora. Então vamos continuar. Agora nós vamos ver os tipos de linguagem. Que aí nós temos a verbal. Como é uma linguagem verbal, professora? É aquela que é falada ou escrita. Nós temos a não verbal, que é a música, dança, fotografia, escultura, expressões, mímica. E temos também a mista. Como assim, professora, mista? Porque é a união da linguagem verbal e da linguagem não verbal dentro da comunicação. Então, nós vamos ter linguagem verbal, vamos ter também a não verbal e a mista, que é a fusão desses dois tipos de linguagem, verbal e não verbal. E agora, vamos falar sobre o que é essa linguagem verbal. Pode-se dizer que ela é a mais comumente utilizada, devido às diversas interações que ocorrem na rotina das pessoas
e que exigem a presença do processo de comunicação verbalizado. Temos aqui um exemplo dessa comunicação, dessa linguagem verbal. Alô, Flávia? Tudo bem? É a Márcia aqui. Sim, é ela. Eu tô bem, e você? Ah, estou ótima. Então, o nosso compromisso está de pé? Ficou para as 20 horas, né? Tá sim, Márcia. Já estou me organizando para ir logo mais. Te aguardo então, Flávia. Até mais tarde. Até. Tchau. E aí, gente? Dentro desse diálogo, vocês conseguem perceber que isso aqui é o quê? Alô, Flávia? Ou seja, uma ligação. Aqui é um diálogo, onde a pessoa está ligando para outra, ou seja, Flávia e Márcia estão conversando e estão estabelecendo esse diálogo, que é uma comunicação, uma linguagem verbal. Perfeito? Perceberam? Então, vamos prosseguir. Agora, a gente vai ver o que é a linguagem não verbal. A linguagem não verbal consiste no uso de imagens, sons, gestos, etc., na efetivação de seus significados. Como exemplo, podemos pensar nas diversas sinalizações de trânsito, nas imagens indicando coleta seletiva e nos desenhos que indicam os sanitários masculino e feminino. Olha aqui, um exemplo de linguagem não verbal. Aqui temos duas plaquinhas, proibido fumar e permitido fumar. E aí, então, estabelece essa linguagem não verbal, através o quê? Da imagem. Perfeito, gente? Já perceberam essa diferença entre verbal e não verbal? Então, vamos continuar. Aqui, mais uma imagem de quê? De um semáforo. Você observando o semáforo, você já está percebendo que é uma linguagem não verbal. Ele não precisa de palavras para você entender quando um carro deve passar ou não, através das luzes que tem no semáforo. Então, vocês estão percebendo essa diferença, né? Ok. E agora, o que é a linguagem mista? Que ela nada mais é que, conforme o nome diz, ela apresenta uma mescla entre linguagem verbal e linguagem não verbal. Ou seja, anúncios publicitários em TV e jornais, as histórias em quadrinhos e as diversas produções audiovisuais. E aí eu trouxe uma tirinha para vocês. Tenho certeza que vocês já viram esse tipo de texto. Temos essa tirinha. E aí ela diz o seguinte: tudo que eu faço é livre. Copie, compartilhe, reuse, faça o que você quiser. Então, por favor, não peça a minha permissão. Você já a possui. Posso citar você? Nesse momento, nós temos essa tirinha aqui, que eu tenho certeza que vocês já se depararam com essa tirinha. Vocês sempre estão estudando dentro de sala de aula esse tipo de texto. E aí nós temos a linguagem mista, ou seja, nós temos o diálogo em palavras ali escritas e temos também as imagens para compor essa tirinha, esse tipo de texto. Estão percebendo, gente? Então, eu vou trazer para vocês mais uma. Outro exemplo de linguagem mista. Olha aqui, mais uma tirinha. Estar sem emprego me deixa triste, filho. Não fique, pai. O senhor não está sozinho. A cada dia, mais pessoas como você. Meio que irônico, né, gente? Péssimo. Mas, enfim. Esse texto aqui, ó. Ele mostra bem essa linguagem mista, que é um diálogo aqui, ó, do pai com o filho, falando dessa realidade que realmente está acontecendo hoje no dia a dia, mas que não é para a gente perder a esperança. E aí, ele mostra para a gente essa linguagem mista, que tem as palavras no diálogo e tem também as imagens que compõem essa tirinha. Se você ainda não teve esse contato com tirinha, e aí conversa com a professora, com o professor, com o seu colega e leva exemplos desse tipo de texto para vocês conversarem cada vez mais em sala de aula e aí aprimorar o conhecimento. E aí agora eu trouxe um exercício para vocês, que a gente vai resolver agora. Vamos lá.
Qual tipo de linguagem utilizada abaixo nessa imagem? E aí, gente? Tenho certeza que vocês já responderam. Vamos lá. Esse tipo de linguagem aqui é verbal, linguagem não verbal, linguagem mista ou linguagem conotativa. Temos essa imagem da menina aí que ela diz o seguinte: tomara que hoje, depois da aula, ele me convide para jantar. E aí, gente? Já acertaram, né? Tenho certeza. E agora a resposta? Aê, gente, eu tenho certeza que vocês acertaram. Muito bem. Linguagem mista. Por quê, professora? Porque nas histórias em quadrinhos, a linguagem mista é a mais utilizada. Ou seja, aquela que envolve a linguagem verbal e não verbal. Muito bem, gente. Eu tinha certeza que vocês iam acertar. E agora, o velho desafio. Vocês vão dar um print nessa tela. Vão dar um pause aí no canal do YouTube. E aí vocês vão, ó, ver esse desafio que eu trouxe para vocês. Vou ler para vocês. Vamos lá. Quando assistimos a um jogo de futebol, as linguagens verbal e não verbal estão envolvidas. Qual das alternativas abaixo apresenta a linguagem verbal usada nas partidas de futebol? E aí? Letra A, bandeiras de impedimento. B, cartões vermelho e amarelo. C, locutor do futebol. Ou D, o apito do juiz. E aí, gente? Vamos ver, né? Anotem aí, tirem um print e levem essa questão para a sala de aula para vocês conseguirem responder juntos aí, tanto seus colegas como o professor ou a professora. E aí, gente, ó, mais uma vez, nosso amigo fiel de todas as aulas, o Engrenadinho Júnior, que sempre participa das nossas aulas, está sempre aqui. E eu tenho certeza que vocês aí não estão perdendo nenhuma das nossas aulas. Quero agradecer imensamente, que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um. Um beijo no coração e até a próxima aula.